E agora chegou a hora do nosso quadro de saúde, Vida Saudável. Oferecimento JK Centro Med, Laboratório e Vacinas, Qualimed Diagnósticos, Radiologia Avançada. E hoje nós vamos falar de imunização. Dados do Ministério da Saúde mostram que a preocupação com a vacinação é maior na infância ou na pré-adolescência. Na fase adulta, essa importância vem sendo deixada de lado e apenas lembrada, nas campanhas anuais contra a gripe, por exemplo, ou por orientação médica. Mas quais vacinas que devem sim ser tomadas e qual o tempo certo de cada uma delas? Para responder este e outros questionamentos, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a enfermeira Érica Jane, que é também mestranda em saúde coletiva. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso quadro Vida Saudável. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Então vamos falar a respeito da importância dessa imunização na fase adulta, A gente sabe que cada vacina, ela tem um tempo certo e chega na fase adulta. Além das vacinas, existe também o reforço vacinal que muitas pessoas não dão a importância precisa, não é isso? Isso mesmo, Geandra. Ao longo da vida, nós temos vacinas para todas as fases das nossas vidas, Do bebê, adolescente, adultos, idosos, gestantes, em alguns momentos especiais, como a gestação. E as vacinas, algumas elas servem para a vida toda, outras não, precisam de reforços ao longo da vida. Então, o importante é estar sempre procurando serviço de saúde ou profissional, que você tenha mais afinidade, para que a gente possa estar avaliando a sua caderneta de vacinação e conferindo o que está precisando fazer ou não. E para o público feminino em especial, existem vacinas específicas que devem ser tomadas, iniciadas ainda na adolescência. Então é preciso que a mulherada também fique atenta a isso, Sim, uma vacina bem importante que está estamos falando muito sobre ela é a vacina contra o HPV, que o HPV é uma doença sexualmente transmissível, 80% das pessoas têm contato com o vírus e podem desenvolver a doença ao longo da vida. Ela causa o HPV, causa verrugas vaginais e o pior, causa o câncer do colo do útero. Também causa câncer em homens, Câncer de pênis, de ânus, causa 9 tipos de cânceres. E então, existe a vacina para proteger. Protege a mulher e protege também o homem. Então, ela é indicada para homens e mulheres também. E existem várias doses dela também, Sim, o ideal é que ela seja feita antes de a mulher ou o homem entrar em contato com o vírus. Então, ela deve ser feita preferencialmente a partir de 9 anos, tanto para meninos ou meninas. Não sendo possível, ela está disponível até os 45 anos. Isso na rede privada. No SUS, ela é feita dos 9 aos 15 anos. No caso, a mulher ou o homem que não se vacinou, Por exemplo, para tomar essas 3 doses, eles podem tomar depois de adulto essas 3 doses? Sim, nós falamos assim, que nós merecemos tomar a vacina. Por quê? Essa vacina é uma vacina relativamente nova. Aqui para o Brasil, ela entrou no calendário por meados, acho que 2014, por volta de 2014. Então, existe uma geração, por exemplo, eu não fui contemplada com essa vacina na minha adolescência, entende? As gerações mais novas, elas já têm esse presente, nós não tivemos. Então, pessoas que não tomaram a vacina, nós falamos assim, merecem tomar. Então, procurar o serviço de saúde é no serviço privado, mas assim, é um presente que nós devemos nos dar, entende? A gente está citando a questão dessa vacina contra HPV. Mas existem outras vacinas que hoje é obrigatória para o público infantil, para os adolescentes, que esses adultos, na época que eles eram crianças, não tinham essas vacinas. Por isso que eles precisam ser imunizados contra essas doenças, Por isso que precisamos procurar, para estar atualizando ao longo da vida, em todas as fases da vida. Por exemplo, a vacina contra o tétano, ela deve ser feita a cada 10 anos, o reforço é a cada 10 anos. Se a pessoa tiver um ferimento pode até ser um ferimento leve, mas a gente antecipa para 5 anos. Vacina contra a hepatite B, também é uma vacina relativamente nova. Por exemplo, eu digo assim, não sei nem a sua idade, mas assim, gerações de 30, 40 anos não tomaram essa vacina ao nascimento. Hoje ela já está no calendário do bebê. O bebê ele já toma essa vacina a partir de 12 horas de vida.
mas pessoas de 30, 40 anos, não tomaram. Então, é importante que tome, né? Essa vacina ela está disponível, é feita em 3 doses e está aí para crianças, jovens, adultos. E também é importante a gente gestantes. falar justamente a respeito da importância da imunização nas gestantes, até para ajudar o feto ainda, né? Sim. Porque tem algumas vacinas que elas são obrigatórias e é preciso que a gestante fique atenta. Sim, a gestação, nós costumamos dizer, não é doença, mas é um estado especial de cuidado para a mulher e o futuro, né? O futuro bebê. Então, assim, na gestação é um momento importante que nós estamos ali com a gestante, estamos avaliando o seu estado vacinal, vendo o que ela tomou, o que ela não tomou. E existem algumas vacinas recomendadas para essa fase, que é a vacina DTPA contra difteria, tétano e coqueluche, a vacina hepatite B, como nós já falamos anteriormente. Muitas podem não ter tomado quando criança, então esse é o momento de tomar, né? E uma outra vacina muito importante é a influenza tetravalente. Então, muitas pessoas que estão acompanhando a entrevista ficam se perguntando, mas essas vacinas, onde é que a gente consegue adquirir? Todas estão disponíveis nos postos de saúde ou não? A senhora tem essa informação? Para qual público? Para o público adulto, essas vacinas que a gente vem falando. As que nós conversamos, sim, elas estão disponíveis, com exceção da HPV, que no público, no setor público, tem a HPV quadrivalente. No setor privado, nós temos a HPV nonavalente, ela oferece 9 proteções, então é uma vacina mais completa, entende? Mas, assim, existe o calendário básico de vacinação oferecido pelo Sistema Público de Saúde, né, que está no Programa Nacional de Imunização, que é um calendário bem completo. Então, assim, tomando essas vacinas está ótimo, mas assim, podendo e querendo, eu acho, a gente fala muito assim, em oferecer, nós merecemos algo a mais, né? Um cuidado com a nossa saúde. Nós costumamos dizer assim, se você é uma pergunta ela choca, nós temos aquele impacto. Se você souber que você vai ter câncer, né, no futuro, o que você faria, né? O que você poderia fazer? Qual o investimento que você faria para evitar essa doença, né? E assim, existe uma vacina que pode nos proteger contra alguns tipos de câncer, né? Então, assim, tem um custo? Tem, mas diante de uma doença tão agressiva, né? É um presente que nós podemos nos dar para nós e aqueles que nós amamos também, né? Assim. Enfermeira, eu queria que a senhora explicasse também a respeito de uma vacina, que inclusive ela está sendo bastante divulgada, mas muitas pessoas não têm conhecimento, que é a vacina que protege contra a herpes zoster, que é um tipo, né, de herpes, mas que está associada à catapora. Qual é essa? Você pode nos dar detalhes? Sim, tem alguns estudos que estão relatando o aumento do número de casos após a Covid-19. Inclusive, aqui em Picos, nós temos relatos, né, de um aumento do número de casos também dessa doença aqui. É uma doença causada por vírus, que é o mesmo vírus que causa a catapora, que é a varicela zoster em crianças. Então, assim, praticamente todas as pessoas entram em contato com esse vírus ao longo da vida. Quem teve catapora, quem não teve, quem teve desenvolveu a doença. E quem não teve pode ter o vírus, mas não desenvolveu a doença. E aí nós estamos ao longo da vida com o vírus. Quando baixa a imunidade pelo próprio processo de envelhecimento do corpo ou alguma doença como diabetes, tem doenças que são imunossupressoras que nós chamamos, por exemplo, o HIV ou outras doenças, um tratamento para câncer também diminui a nossa imunidade. Aí os vírus que estão lá latentes afloram e desenvolvem a doença. Então essa doença é uma doença bem assim agressiva, porque causa bastante dor, debilita mesmo, tem pessoas, relatos de depressão, porque acaba que atrapalha ali o seu processo, né? Atrapalha ali a sua vivência. E aí existe, a boa notícia é que existe uma vacina que protege contra a herpes zoster. E ela já está disponível na rede privada? Na rede privada, isso. A indicação dela era para ser feita a partir de 50 anos. Mas devido a esse aumento do número de casos, nós temos recomendação para fazer a partir de 18 anos em pessoas com imunossupressão, ou que tem diabetes, ou que tem HIV, ou que vai fazer algum tratamento para câncer, ou que convive ou conviveu com alguém que teve a doença. Vale lembrar que é uma doença que não tem cura, sim, né, visto ser desenvolvida por vírus,
mas o vírus fica ali latente e a vacina ela também ajuda até a diminuir as recidivas da doença. Ok, pois a gente agradece a sua participação, as suas informações, a enfermeira Érica Jane, que falou da importância da imunização também na fase adulta, especialmente também para as mulheres, para as gestantes também. Então é importante. Só para finalizar, eu queria que a senhora reforçasse, para quem está em casa, ficar atento, né, ao calendário de vacinação. Às vezes eles ficam preocupados com os filhos, né? Sim. Mas aí não tomam as vacinas que obrigatoriamente devem ser tomadas. Sim, acho que é um cuidado que nós devemos ter, né? Está muito em alta. O próprio quadro desse programa é um quadro muito legal, assim, o tema Vida Saudável. Nós devemos ter essa preocupação com a nossa saúde, com a saúde daqueles que amamos. E não custa nada estar atualizando a caderneta de vacinação, estar levando a um profissional que seja de sua confiança, né? Para dar uma verificada, ver o que foi que tomou, o que não tomou. Porque evita as doenças, né? E prevenção é tudo, Prevenção é tudo. Então, isso. obrigada mais uma vez. Eu quem agradeço.